Bom, bem-vindos à nossa conversa. O objetivo hoje é dar uma olhada para trás, né? Revisitar a jornada do curso IAB Next 2025. Exato. A ideia é tentar amarrar as pontas soltas, sabe? Conectar um pouco as grandes ideias que a gente explorou juntos. Isso. E a gente vai usar as próprias discussões, as atividades do curso mesmo, como base, para fazer essa ponte para o nosso evento de encerramento. Uhum. Não é para, tipo, reanalisar tudo em detalhe, né? Mas mais para entender o percurso, a costura entre os temas. Isso, para dar uma aquecida nos motores para nossa discussão final. Perfeito. Ok, vamos então tentar desemaranhar essa rede de aprendizado. A gente começou, se não me engano, olhando para a complexidade, né? Usando as redes como lente. Sim, sim. Vimos aqueles modelos, o centralizado, o descentralizado e o distribuído. Que levou àquela imagem forte da internet como um mundo sem pontas, né? Sem um comando central. Exato. Onde a organização meio que emerge de baixo para cima. O exemplo das formigas, das abelhas, foi por aí. Lembro disso, e tinha uma conexão inicial com o IA também, né? A mão como primeiro dispositivo, algo assim. Isso. Mas o ponto-chave ali foi sacar que muitos sistemas complexos não têm um controle central óbvio, sabe? E essa ideia foi fundamental para o passo seguinte. Que foi a escala planetária, Gaia. Exatamente. A teoria Gaia, do Lovelock e da Margulis. O impacto maior, eu acho, nem foi só dizer a Terra é viva, mas perceber que a gente não age sobre um palco parado, um cenário inerte, A gente age dentro. dentro de um sistema que está todo interconectado e que reage, né? Isso muda completamente como a gente pensa em impacto e em intervenção. Faz todo sentido. Os exemplos ajudaram muito a visualizar isso. Os lobos lá em Yellowstone, que mudaram até o curso dos rios. Nossa, esse exemplo é ótimo. Ou a comunicação das plantas, aquela Wood Wide Web, né? A rede subterrânea trocando informação, nutriente. Pois é. Mostra bem essa interconexão que não é só linear, é sistêmica mesmo. Bem diferente de ver a Terra só como um recurso para a gente usar. E aí, bom, se o espaço é feito dessas redes, a gente foi olhar para o tempo, né? Como que fica o tempo nisso tudo? Isso. A gente questionou aquela visão linear, única, do tempo passando igual para todo mundo. Falamos do Zeitgeist, o espírito do tempo, certo? Certo. Como cada época tem uma vibe diferente. Os anos 60, aceleração digital maluca de agora. Até as diferenças culturais, né? O exemplo do tempo baiano, de hoje a 8, quando o sol esfriar. Foi interessante ver como o tempo não é essa régua universal. Essa discussão sobre as diferentes percepções do tempo, eu senti que abriu a cabeça de muita gente no curso. Sim. E aí surgiu uma tensão importante, né? Entre esses tempos diferentes. A grande tensão, eu diria, entre o nosso tempo humano, que a tecnologia e a IA estão acelerando de um jeito exponencial. E o tempo profundo de Gaia. Exato. O tempo dos ciclos geológicos, biológicos, que são lentos, né? Essa dessincronia é um desafio gigantesco. E a IA, que foi tema e também ferramenta no curso, Ela entra aí como... ela funciona como um acelerador dessa nossa percepção do tempo e, ao mesmo tempo, é quase um paradoxo, ela também é uma lente para a gente tentar entender essa complexidade toda que está aumentando. Falando em ferramenta, a gente teve umas experiências práticas bem marcantes no curso. Usamos o Notebook LM para, tipo, resumir nossas próprias discussões, quase uma metalinguagem, né? Sim, foi um exercício interessante sobre o próprio aprendizado. Exploramos também programação com IA e aí batemos de frente com os dilemas éticos. Assim, a substituição de empregos pilotos, dubladores, a questão da apropriação de estilo, com o exemplo lá do estúdio Ghibli. Isso deu pano para manga. E teve aquela tentativa de usar IA para calcular a teoria do valor. Nossa, essa foi emblemática, sabe? Porque revelou menos sobre a teoria em si e mais sobre os limites da IA naquele momento. E sobre a gente também, né? Principalmente, sobre a nossa dificuldade em formular a pergunta certa, o prompt, a instrução precisa para a máquina. Mostrou que, no fim das contas, a interação com a IA ainda depende muito da clareza do nosso pensamento, da nossa capacidade de enquadrar o problema direito. Olhando agora para trás, a trajetória fica bem clara, né? A gente saiu de sistemas onde a comunicação, o controle são mais diretos e mergulhou fundo na complexidade dos sistemas distribuídos. Como a própria Gaia, ou a internet.
Exato. E aí a gente incorporou as dimensões de espaço e, crucialmente, de tempo. Aqueles diagramas de rede lá do começo serviram meio que como um mapa mental para essa jornada. E as atividades mais recentes, como a oficina de IA, elas focaram mais nas aplicações do dia a dia, né? Nos sistemas mais simples, onde a gente consegue pensar em intervenções mais diretas. Entendi. Agora, o evento de encerramento, que vai ser no dia 13 de junho, presencial e online, ele vai mirar lá nos grandes sistemas. A ideia é discutir estratégias de intervenção, de planejamento nesse cenário de altíssima complexidade. Com os convidados, né? Sim, teremos gente falando de crédito de carbono, de IA na arquitetura e até de planejamento em cenários bem extremos, como situações de guerra. Vai ser denso. Com certeza. Então, para a gente ir fechando aqui e já, sabe, lançar a faísca para o nosso encontro final, fica a provocação que surgiu dessa jornada toda. Manda. Se Gaia opera em ciclos de tempo profundo, geológico, e a nossa cultura humana, turbinada pela tecnologia, pela IA, acelera cada vez mais, quase buscando a instantaneidade. Como é que a gente pode projetar ações e intervenções que sejam eficazes agora, nesse nosso ritmo frenético, mas que ao mesmo tempo sejam sábias e sustentáveis para o depois, por tempo do planeta? Nossa. Como navegar essa complexidade de escalas de tempo que parecem tão conflitantes? É a pergunta de $1 milhão, né? Pois é, fica essa reflexão para a gente começar os trabalhos lá no nosso evento. Esperamos que essa costura dos temas tenha sido útil para todo mundo se preparar. Com certeza foi. Então, até lá!